Olá! No Brasil, o direito de expressar seu pensamento, ideias, opiniões está garantido na Constituição Federal, desde que você não burle as leis e o direito das outras pessoas. Só que antes de se expressar, é preciso pensar, com tanta informação que a gente recebe hoje, como eu separo as notícias falsas das verdadeiras. Como eu entendo o que é marketing me vendendo um produto ou não. Em meio a esse mundo mais complexo, uma instituição surge com a proposta de promover e incentivar as liberdades democráticas, em especial a liberdade de expressão e a livre iniciativa. Vamos entender conversando com os representantes do Instituto Palavra Aberta. Eu estou aqui com a Patrícia Blanco, que é presidente do Instituto. Seja muito bem-vinda, Patrícia. O que é o Instituto Palavra Aberta? Vamos começar do começo. Olá, Luciano. Prazer estar aqui. Prazer é nosso ter você aqui. No terceiro setor e podendo contar um pouco da história do Palavra Aberta. O Instituto Palavra Aberta nasceu há quase 10 anos, vamos fazer 10 anos em fevereiro, com o objetivo de promover e defender as liberdades individuais e principalmente a liberdade de expressão. Nasceu no momento em que discutíamos muito questões de controle de conteúdo de grupos de jornalistas, né, de veículos de comunicação, tentativas de restrição a essa liberdade de imprensa já tão garantida na Constituição de 88, ou seja, era um cenário que a gente já existia a garantia à liberdade de expressão, mas ela ainda estava sendo questionada. E 10 anos depois, o que a gente vê é um pouco essa necessidade cada vez mais premente, né, do Instituto, de existir um Instituto como Palavra Aberta. A liberdade de expressão nesses últimos 10 anos retrocedeu, é isso? Então, a liberdade de expressão não, mas os questionamentos à liberdade sim. Porque se nós considerarmos que a Constituição de 88 garantiu como cláusula pétrea, ou seja, aquela cláusula que não pode ser mudada nem por emenda constitucional, nós teríamos a garantia total de nos expressarmos livremente. Tem lá o artigo, dentro do artigo 5º, parágrafo 4º, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Quer dizer, isso tudo está garantido na Constituição. O que mudou de 10 anos para cá é que hoje nós temos uma quantidade de ferramentas que faz com que a gente tenha mais voz. E ao termos mais voz, existe uma tentativa de cerceamento a essa possibilidade de todos participarem desse processo, dessa arena, vamos dizer assim, de discussão. Então, por exemplo, a gente tem hoje casos de tentativa de censura por meio de ordem judicial, no caso da imprensa. Nós temos também tentativas de cerceamento à liberdade a partir de ações violentas na internet. Então, você escreve lá, faz um comentário sobre determinado assunto e tem um grupo, né, hoje chamada de milícia digital, que te execra, que te atinge, que te afeta, que te ataca. Então, a censura hoje, ou essa tentativa de inibir o seu direito de se expressar, ele está disperso. Num ambiente onde você tem até atos de violência e discurso de ódio que podem te afetar e podem gerar um processo de autocensura, né? Por que eu vou me expor dessa forma, sendo que eu vou ser atacado? Então, você acaba se limitando e não participando desse debate. Essa divisão política que existe hoje, que reina no país, então, é um componente aí que vai contra essa liberdade de se expressar na internet e da própria imprensa, de uma maneira geral? Totalmente, porque na polarização você não tem o diálogo, você não promove o debate. Você não tem a área cinza, ou é preto ou é branco. Exatamente. Maniqueísmo que você está falando. Exatamente. Uhum. E na liberdade de expressão nós temos que ter todos os tons. A gente tem que ter a conversa plural, aquela que traz, aquela que você pode não concordar com a pessoa com a qual você está conversando, mas você dialoga e não briga. O que está acontecendo hoje no processo de polarização, e principalmente nas redes sociais, é uma briga. A gente está batendo boca, né, com o outro sem ouvi-lo. Então, a gente precisa começar a exercitar a escuta, começar a exercitar o diálogo. Nada melhor num ambiente democrático. E como que é o trabalho de vocês nesse momento em que não há diálogo? Como é que vocês trabalham as pessoas que estão em polos opostos, né, para que elas exercitem esse escutar o outro, entender que o outro não é, apesar do outro ter uma opinião diferente da minha, ele não é meu inimigo?
Bom, primeiro, a gente trabalha justamente mostrando que a liberdade de expressão, ela além do direito fundamental que está na Constituição, ela também é o direito do outro de expressar ideias que não são aquelas que eu concordo. Então, a liberdade de expressão é a minha liberdade de expor, mas é a liberdade do outro em poder falar. Então, muito do que a gente faz no Palavra Aberta é buscar essa conscientização, é disseminar esse conceito de liberdade de expressão. Então, para isso, nós temos 3 áreas de atuação. Uma área que é o Centro de Estudos, no qual nós promovemos e incentivamos a produção acadêmica na área de liberdade. Você até trouxe alguns livros aí para a gente, né, para a gente mostrar. Exatamente. Fala um pouco desses livros. Então, do Centro de Estudos, né, no qual nós temos parcerias, por exemplo, nós temos uma parceria bastante profícua com a USP, a Escola de Artes. A Escola de Comunicações e Artes, por meio do OBCOM, Observatório de Comunicação e Censura da Universidade, no qual nós promovemos, então, nós incentivamos, né, essa produção acadêmica. Aqui, por exemplo, esse primeiro livro, Liberdade de Expressão em Campanhas Eleitorais, foi lançado em abril deste ano. E como foi o processo? Nós montamos um grupo de pesquisadores que acompanharam as notícias em 10 veículos de comunicação de como as campanhas tratavam do tema liberdade de expressão. Então, todos os candidatos presidenciais, principalmente, como eles tratavam dessa questão, como que a imprensa cobria também essa questão, e aí, em abril deste ano, nós fizemos um seminário, chamamos esses pesquisadores, eles apresentaram os resultados dos seus trabalhos e publicamos o livro. Quais são as principais reflexões aí? Se você resumir 2 reflexões principais que estão nesse livro aí, nessa análise. A primeira é Sei que é difícil, 2 é muito pouco. Né? Bom, mas a primeira é que o tema, liberdade de expressão, está na pauta. Isso para a gente é fundamental, porque a gente precisa discutir. Né? Discutir principalmente do lado de quem quer restringir essa liberdade. E a segunda é que, infelizmente, nós ainda temos, por parte dos poderes constituídos, uma cultura de censura que ainda está arraigada, mesmo a gente tendo a Constituição com 31 anos já em vigor, que garante a liberdade de expressão. Mas o fato é que esse incentivo à produção acadêmica tem feito com que a gente consiga produzir conteúdo, consiga discutir esse assunto na academia e aí, como resultado, levar isso para a sociedade como um todo. Então, os livros são para isso, para a gente poder difundir esse material para toda a sociedade. E aí tem a liberdade de expressão e seus limites. Isso, esse foi o primeiro da parceria que nós tivemos com o OBCOM, foi lançado em 2015, logo após o atentado daquele jornal humorístico do Charlie Hebdo, na França, na né, França, em Paris. Que a discussão era a liberdade de humor, né? O humor tem limites? Quer dizer, como que a gente pode discutir essas questões do limite à liberdade? E aí o grande resultado desse livro foi: a liberdade de expressão não pode ter limites, mas ela tem consequências. Então, a gente precisa saber também, entender qual é a consequência de eu, por exemplo, praticar um discurso de ódio. De eu cometer, por exemplo, um crime de calúnia, difamação. Então, a gente precisa discutir isso. Muita gente tem a sensação de que na internet está ali escondido de tudo, mas é facilmente identificável a pessoa. Né? Com certeza. E outra, na internet não pode tudo. Não é porque você está escondido atrás de um IP, atrás da tela de um computador, que você pode escrever tudo que você pensa da forma mais violenta possível. Né? Então, e nesse sentido, o livro Pós-Tudo e a Crise da Democracia, a gente fala muito sobre essa questão. Aqui, por exemplo, a gente trata de um assunto que é a questão das bolhas informacionais. Que é o ambiente que a gente vive hoje, né? As pessoas não querem saber de sair da própria bolha para ter outro tipo de informação, para ter um confronto com outras ideias e opiniões de pessoas que pensam diferente. E esse confronto é muito benéfico para o crescimento pessoal, de uma maneira geral, né, Patrícia? Com certeza. A gente não cresce ficando fechado dentro na nossa bolha ou dentro daquilo que a gente acredita. A gente cresce quando há troca.
Quando a gente, aqui mesmo na Assembleia, os projetos de lei e no ambiente democrático, eles devem ser assim, eles são consensos, né? Vão sendo criados consensos nos quais as leis estão sendo elaboradas e aí o deputado abre mão de um ponto, o outro abre mão de outro, para chegarem na melhor lei possível. E isso é o reflexo de um sistema democrático. Agora, eu queria saber de você, né? Você estava falando aí do pós-tudo, crise da democracia, a atuação dos robôs, na disseminação do ódio, né? A gente vê, às vezes, na notícia do jornal, uma série de números e letras aleatórias, né? Toda vez que eu vejo, eu falo assim, isso é um robô, isso não é um comentário de uma pessoa real, né? Como é que está essa questão? Porque esses robôs estão a serviço de organizações que estão ali para disseminar o ódio, ou opiniões políticas, ou opiniões, enfim, de vida de uma maneira geral. Como é que vocês estão trabalhando essa questão no Instituto? Bom, nós, só pegando um pouquinho o gancho do robô, eu queria lembrar um estudo que foi feito pelo MIT nos Estados Unidos e... Meu Deus, para que eu aqui. Pode falar. Posso falar de novo? É que cortou. Um estado, eu achei que estava desligado. Um estudo que o MIT fez para Science, foi publicado na Science, revista Science, de março do ano passado, que mostrava a participação dos robôs na disseminação de conteúdo falso. E aí o que se percebeu é que os robôs são importantes sim, mas a função do ser humano é que faz com que o robô ele pegue um assunto e replique. Então, o nosso papel é fundamental nesse sentido. Mas, de qualquer forma, o que a gente tem feito lá no Instituto é um projeto que é o Educamídia, que é um projeto de educação midiática para ensinar crianças e adolescentes, voltado principalmente para crianças e adolescentes, a interpretar o conteúdo da mídia. Como é que e a vocês trabalham? Saber diferenciar mesmo, saber diferenciar, por exemplo, uma notícia que pode ter um fundo de uma manipulação ali feita para que você acredite naquele conteúdo, o que é um robô, o que é uma bolha informacional, qual é o papel dos algoritmos, os algoritmos nesse sentido. E esse trabalho é feito em escolas públicas, particulares, ou de quem se interessa de ir até o Instituto? Como é que funciona? Ele tem dois eixos de atuação. O primeiro eixo de atuação é o conteúdo. Então, nós temos uma plataforma, o educamidia.org.br. Educamidia.org.br. Isso. Ele é aberto para qualquer cidadão, para qualquer pessoa, e lá ele tem o que é a educação midiática, por que ele é importante, e tem também planos de aula, sugestão de como utilizar, como o professor pode utilizar, e tem também o acesso a um curso EAD, no qual a gente forma o professor, que o objetivo é formar professores. É uma pós-graduação isso? Não, é um curso livre, tá? Mas no qual a gente trata da educação midiática alinhada à BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. E o segundo eixo é o eixo engajamento, no qual a gente oferece oficinas para a formação de professores e também nós fazemos parcerias com redes públicas de ensino e privadas também. A última parceria que nós fizemos foi com o Governo do Estado de São Paulo, via Secretaria de Educação, no qual nós, junto com o movimento do Inova Educação, nós criamos uma eletiva de educação midiática. Que é fantástico, a gente discutia um assunto extremamente importante, né? E é importante que está chegando em escolas públicas, onde a gente tem a maioria das crianças estudando nesse país. Uma curiosidade minha, né? A gente está no programa Terceiro Setor, como é que vocês estão, como é que o Instituto está nesse momento, né? De ataque? Vocês também estão sendo atacados? O fato de vocês estarem trabalhando essa questão da educação midiática faz com que vocês também se tornem alvo aí, né, das pessoas, desse momento de polarização? Olha, nós estávamos passando ilesos nesse processo, até um último post, umas 2 semanas atrás, um post que a gente fez para falar sobre fake news e combater o discurso de ódio, e aí a gente realmente foi atacados por aqueles que não querem discutir esse assunto. O que aconteceu? Comentários muito maldosos nas redes sociais. Sinal de que vocês estão fazendo a diferença.
Se está incomodando, é porque está fazendo a diferença. O que eu sinto é que o assunto que a gente trata, e a forma, por exemplo, no caso da educação midiática, a gente não defende A ou B. A gente defende que o cidadão seja empoderado para que ele possa sobreviver nesse mundo de tanta informação. Nós saímos de um mundo de escassez de informação, onde a gente tinha de poucos para muitos, né? Assim, eram poucos veículos de comunicação, eram poucos produtores de conteúdo, para um ambiente onde todos nós somos produtores de conteúdo. Então, como fazer com que esse cidadão saiba navegar nesse mundo de pulverização de autoria, por exemplo, onde muitos produzem conteúdo e saber diferenciar? Então, assim, o que a gente prega na educação midiática é que um cidadão bem informado, ele vai ter mais poder para decidir, ele vai ter mais poder para exercer, inclusive, a sua liberdade de expressão. E ter mais responsabilidades também. Exatamente. Né? Agora, uma outra questão que também me chama muita atenção, né? É objeto até de estudo pessoal, é a questão da visibilidade. Né? Visibilidade midiática, invisibilidade e visibilidade na mídia de uma maneira geral. Com essa pulverização da produção de conteúdo, a internet, as redes sociais viraram a nova praça pública e viraram também uma arena de batalha aí por visibilidade né, contra a invisibilidade. Então, vários grupos estão ali buscando protagonismo nas redes sociais, né? E muitos fazem com ética, fazem com o intuito de informar também, mas muitos também exercem de uma forma, vamos dizer assim, não ética, né? Quer dizer, querem ali propagar e até usam isso também para propagar fake news. Como é que você vê essa batalha nas redes sociais e na internet, de uma maneira geral, pela visibilidade? E depois a gente fala sobre invisibilidade. Vamos falar primeiro da visibilidade. A questão da visibilidade da competição, né, para que se tenha audiência é brutal. Então, nesse sentido, a gente vê até profissionais ou até pessoas que querem aparecer utilizando de discurso não tão ético assim, não tão responsável. Você consegue lembrar de um exemplo agora aqui? Assim, sem citar nome, sem citar... eu acho mais assim questões de... que você pega, por exemplo, acho que sites que proliferam ou que disseminam fake news, que pegam uma informação real e transformam aquela informação e se eles embalam, por exemplo, como se fosse um veículo de comunicação. Não só sites, no Brasil, o tal do WhatsApp... Exatamente. Ele adquiriu uma função única no mundo, que nos Estados Unidos não tem isso. Quer dizer, propagação de informação pelo WhatsApp aqui no Brasil é muito forte. Ou, por exemplo, aqueles conteúdos que a gente chama dos caça-cliques. Né? Você não acredita no que você vai ver a seguir. E aí o cidadão que não ali mais desinformado, ele clica naquilo. E aí ele vai para um site que não tem nada a ver, ele vai para um blog, ele vai para um anúncio, e aí ele ele tem, né, os dados, ele abre todos os dados para esse site, que rouba os dados deles. Então, assim, o que precisa ser é ter uns 7 segundos, né, de leitura um pouco mais apurada. E aí chego no WhatsApp. Por que o WhatsApp virou uma grande rede onde a gente recebe aquela quantidade imensa de boatos, de teorias da conspiração, de manipulação, aquela coisa toda, e daqueles conteúdos que causam surpresa, indignação e medo, que são os grandes motivadores a você clicar e compartilhar. Porque no WhatsApp você não sabe de onde vem, e quem te envia é alguém da sua rede, é alguém que você conhece. Então, é um grupo de amigos, é um grupo familiar, é um grupo de pessoas que você tem uma certa confiança. E aí elimina aquele filtro e rapidamente você compartilha aquilo e você propaga a fake news para outras pessoas conhecidas. E o pior é que, muitas vezes, se você parasse para ler até o fim, você não compartilharia. Porque você pega, por exemplo, tem muitos boatos que acabam chegando que tem erro de português. Tem erro de grafia, uma coisa não bate com a outra, você tem um problema por exemplo, erro de data. Então, a gente chama de conteúdo zumbi. É aquele que você recebe N vezes em vários anos seguidos,
Então, a Só muda a vacina, data. não sei o quê. Não, nem muda a data. Ele continua circulando. Porque na hora que ele chega em você, você repassa, 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 depois ele volta como se fosse uma corrente. Né? E aí você pode ir nos jornais, ir nos veículos de comunicação, checar se aquela informação é verídica ou não. Lá está, lá nas agências checadoras de notícias, vai estar lá, esse conteúdo é falso, mas ele continua voltando. Então é o conteúdo zumbi, você mata, 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 mas ele sempre revive. Né? Falando um pouco de algoritmização da sociedade de uma maneira geral, né, o algoritmo ele faz ali a seleção de acordo com o que mais é clicado em alguns sites, alguns conteúdos, algumas redes sociais. Ele é programado para visibilizar alguns conteúdos e torna invisível alguns outros conteúdos que às vezes são importantes de discussão, que tem a ver com povos, tem a ver com ideias, tem a ver com uma série de outras coisas. E esses conteúdos eles acabam invisíveis dentro da internet, eles desaparecem, eles acabam sendo ali. O que fazer para tornar esses conteúdos visíveis na internet? O que fazer com que essas questões ou determinadas demandas de algumas populações, né, de algumas, enfim, etnias, de uma maneira geral, que isso volte ali a ser discutido? O que é preciso, que tipo de trabalho é preciso para fazer com que esses conteúdos não fiquem invisíveis dentro da internet, dentro da lógica do algoritmo? Bom, primeiro é preciso entender o funcionamento do algoritmo. O algoritmo ele se baseia muito na sua experiência. Então, por exemplo, você faz uma busca no Google, eu faço uma busca, as nossas buscas serão diferentes. Porque a minha busca está baseada no histórico de buscas que eu faço. E não só o histórico de buscas, eu já fiz experiência de exatamente, usar o Google aqui no Brasil, de usar exatamente, fora, da e o conteúdo que aparece, a localização. mesma coisa que eu digito aqui, eu que digito lá fora, os resultados são completamente diferentes. Exatamente, porque ele tem geolocalização, ele tem o seu histórico, o histórico do computador onde você está fazendo a busca. Então, assim, isso tudo envolve, por quê? Qual é o objetivo do algoritmo? Te apresentar a melhor solução, o melhor produto, a melhor experiência daquilo que você busca. Então, o que você precisa fazer para você, pessoa, né, atuar contra essa efeito bolha do algoritmo para você conseguir ver os outros conteúdos? Você tem que buscar outros conteúdos. Então, você tem que ter uma dieta informacional diferenciada, no qual e plural. Então, por exemplo, eu não vou ficar só assistindo vídeo de futebol. Porque se eu só assistir vídeo de futebol, todos os algoritmos vão me mandar propaganda de chuteira, tudo o que aconteceu no Brasileirão, tudo o que aconteceu no Campeonato Paulista, tudo o que aconteceu no Champions League, tudo. Então, assim, ele vai te municiar com aquela informação, a ponto de você só ver aquela informação e achar que o mundo seu é futebol. E ficar confortável com aquele mundo criado. Então, nós precisamos nos educar para que a gente reeduque o nosso algoritmo. E aí, lógico, tem também a lógica de mercado. E isso é algo que as próprias empresas de tecnologia precisam também entender e fazer limpezas de algoritmo, melhorar a sua experiência na hora da navegação, né? Por exemplo, você pega, no YouTube existe hoje uma tentativa de melhorar, porque o que é buscado, quais são as buscas mais que estão em primeiro lugar no YouTube? São vídeos de entretenimento. Então, se você só fica vendo vídeo de entretenimento, ele vai entrar. Então, o próprio YouTube está tentando melhorar essa forma de te apresentar outros conteúdos que não de entretenimento. Mas a questão é que conteúdo propiciado por um site de vídeos, conteúdo propiciado por um buscador, sim, que é o Google, né? Então, uma rede social que agora tem, mas é o mesmo dono, né? A gente fica refém dessas corporations aí, dessas grandes corporações, e a gente acaba sendo levado, né? É preciso ter uma pluralidade na internet. Sim, né? E assim, a pluralidade cabe a você, né? Então, por exemplo, eu brinco sempre quando a gente vai falar no Educamídia, quando a gente fala, tenha uma dieta informacional variada.
imagina o seguinte, quando a gente vai comer, os nutricionistas não dizem pra gente que a gente tem que ter um cereal, um carboidrato, uma proteína. Então tem que ser colorido, cada um de uma cor. E tal. Então, na informação tem que ser assim. A gente tem que consumir a emissora de rádio X, o blog X, Y, e a gente tem que compor a nossa dieta para que a gente possa ver o que está acontecendo no mundo, fora aquilo que a gente acredita, né? Voltando para o Instituto Palavra Aberta, vocês estão abertos a parcerias, um professor que esteja vendo a gente no ar, enfim, que queira participar, primeiro vai lá nos conteúdos de vocês. Exatamente, né? Então, nós temos 2 sites, tá? O site do Educamídia, que tem Qual os conteúdos... que é? www.educamídia.org.br. Educamídia.org.br. Lá são todas as questões relacionadas à educação midiática. Lá, então, tem os planos de aula, tem a entrada para o curso EAD, tem o que é a importância. No começo do ano que vem, a gente vai ter vários conteúdos interessantes para o professor. Ele pode pegar aquilo, baixar, é tudo gratuito, não tem problema nenhum. Ele baixa e aplica na sala de aula. Quem que cria esse conteúdo? Vocês? A gente tem uma equipe de educadores. Quem faz parte da equipe de vocês? Então, nós somos hoje, eu brinco que o Palavra Aberta virou a casa das 7 mulheres. Então, são todas mulheres, mas sou eu que coordeno, que sou a presidente executiva, tem a Daniela Machado, a Mariana Ox, a Mariana Mandelli, a Saula Ramos, são todas profissionais que trabalham para desenvolver esses planos de aula. E a gente também tem consultores externos que nos ajudam a produzir esse conteúdo, conforme a faixa etária. No caso, por exemplo, do Governo do Estado, no Inova Educação, nós tivemos o apoio de 2 educadoras especializadas em desenvolver trilhas de educação. A gente fez trilhas para 6º e 7º ano, 8º e 9º ensino médio. Então, é realmente um conteúdo bem robusto. E no caso do Palavra Aberta, é www.palavraberta.org.br. palavraberta.org.br. E lá é possível acessar todos esses livros. Todos os Palavra livros, Aberta com os 2 As ali, né? Com os 2 As, exatamente. Volta ali. Então, lá é possível acessar todos os livros que a gente mostrou aqui. Esses que estão aqui, por exemplo, estão todos lá, Estão todos lá, online, em PDF, para download gratuito. Está na tela aqui, a gente está vendo lá. Exatamente. E quem quiser a versão impressa, entra lá no Fale Conosco do site, manda um comentário para a gente, faz lá, e aí a gente manda com o endereço que a gente envia. Fantástico, exatamente. Que legal. E como que vocês se mantêm? Vocês se mantêm com a ajuda de organizações? Vocês próprios se mantêm? Como é que funciona essa parte? O Instituto, ele tem várias classes, a gente tem associados fundadores, né, que ajudam a manter a parte fixa do Instituto. São tipo sócios... São sócios fundadores. Que lá atrás, 10 anos, eles entenderam que era importante juntar esforços. Então, são 4 entidades fundadoras, a Associação Nacional de Jornais, a Associação Nacional das Editoras de Revista, a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e TV e a Associação Brasileira das Agências de Publicidade. Então, essas 4 entidades se uniram e criaram, então, o Palavra Aberta. E vocês são todos jornalistas? Não, né? Você é jornalista? Eu sou Relações Públicas, mas tá. nós temos jornalistas, temos publicitários e temos uma educadora. Então, são todas, a gente é bem da comunicação, mas um pouco ligada à educação também. Então, vocês são da área de comunicação, vocês são mantidos pela área de comunicação. Exatamente. Fantástica essa iniciativa, né? Quer dizer, onde é que vocês querem chegar? Vocês são muito necessários nesse momento, né? A importância de vocês, acredito que vai aumentar. Essa questão da educação midiática é fantástica. Quer dizer, é um trabalho fantástico que vocês fazem. Onde é que vocês querem chegar e quais são os próximos projetos de vocês? Então, para 2020, o nosso projeto é intensificar ao máximo a educação midiática, principalmente com foco nas eleições. Nós queremos, nas eleições municipais, sim, mais de 5.570 municípios. Vamos eleger prefeitos e vereadores. Mais de 500 mil candidatos. Então, nós imaginamos que o ambiente informacional vai ficar muito poluído. Então, o que a gente quer é dar instrumentos para que o cidadão possa fazer escolhas conscientes a partir da leitura crítica da informação que ele receber. Não disseminando fake news, sabendo diferenciar conteúdos, sabendo interpretar a mensagem que chega no WhatsApp. Então, assim, é um trabalho que a gente quer proporcionar para o ano que vem, mas é um trabalho de longo prazo. Nós acreditamos que a educação midiática é a ferramenta mais fundamental para que o cidadão possa exercer a sua cidadania e, com isso, a sua liberdade de expressão,
que é tão caro para a nossa sociedade, tão caro para a democracia. Como é que está o alcance de vocês hoje? Vocês estão aqui mais no estado de São Paulo, vocês estão conseguindo chegar a outros estados? Como é que parceiros de outros estados podem acessar vocês? A gente já mostrou aí pela internet e tal, né? Mas como é que está essa questão no resto do Brasil? São Paulo aderiu no primeiro momento ao Educamídia, foi uma parceria estratégica fantástica e nós queremos que a partir de fevereiro a gente acredita que as escolas vão aderir à eletiva de educação midiática. A gente tem participado de eventos, participamos no começo de dezembro do Movimento Inova. Não é uma disciplina obrigatória, né? Não, é uma eletiva. A escola vai optar entre 6 matérias, né, 6 disciplinas, e a educação midiática é uma delas. Então, todos aqui que nos acompanham no estado, que participam da rede estadual, por favor, educação midiática, e o nome da eletiva é muito além das fake news. Eu acho que não vai ser difícil os professores optarem por essa disciplina, né? É fundamental. E nos outros estados a gente fechou parcerias com a Secretaria do Rio de Janeiro para fazer 2 treinamentos, com a Secretaria de Educação de Pernambuco também para formar alguns professores e mais recentemente com a Secretaria Municipal de Curitiba. E ano que vem a gente vai fazer 2 formações para todos os coordenadores pedagógicos da rede municipal. Então, a gente tem espaço, que quiser conversar com a gente, entra no site, fale conosco, ou então pode me acessar diretamente, ou qualquer uma de nós, pelo educamidia.org.br. educamidia.org.br. Tá certo, muito obrigado aqui pelos esclarecimentos, parabéns pelo trabalho de vocês, trabalho necessário e fundamental né, nesse ambiente de disseminação de fake news que a gente está aqui. O programa Terceiro Setor termina por aqui, lembrando que você pode acessar esse e outros conteúdos da Rede Alesp no nosso canal no YouTube, é só digitar Rede Alesp. Obrigado pela presença, pela audiência e até o próximo programa. Tchau!